Segunda-feira, dia de falar de mercado de trabalho com o nosso quadro Sua Carreira. Olha, nem sempre um bom técnico se torna um bom executivo, né? Não, quando esse profissional assume um cargo de liderança, ele deixa de lado aquela pesquisa que normalmente ele faz, e aí se depara com assuntos mais administrativos, o que pode ser o pior dos mundos para quem tem o perfil mais estratégico ligado ao desenvolvimento. Para que esses talentos e conhecimentos não se percam, algumas empresas estão desenvolvendo planos de carreira chamado em Y. Esse modelo permite que um especialista evolua na profissão sem ter que assumir a gestão de pessoas. A pesquisa em busca de um plástico menos poluente e renovável começa aqui. E um dos responsáveis pelo estudo é este pesquisador. Com apenas 33 anos, ele já é doutor em biologia molecular. Tanto conhecimento fez com que ele decolasse na carreira em menos de 3 anos dentro da companhia. Eu visualizo o meu crescimento em função do ganho de responsabilidade que eu tenho na área de tecnologia e inovação. Yuri já se preparava para assumir uma posição de gestor, mas ele pôde optar e preferiu seguir uma outra linha de carreira. Yuri hoje é um profissional sênior e está prestes a se tornar um especialista. É como se fosse um coordenador, mas sem gerir pessoas. Com o novo cargo, ele continua no laboratório, aperfeiçoando o que mais lhe desperta desejo: a pesquisa científica. Eu acredito que a dedicação exclusiva à área técnica é essencial na área de inovação e tecnologia, para não deslocar o grande técnico para uma área gerencial, que nem sempre ele vai ser um grande gestor e vai ocupar grande parte do tempo desse profissional. O vice-presidente de RH explica que, independentemente da escolha do funcionário, seja para um cargo de chefia ou uma área técnica, a remuneração e as bonificações são as mesmas e dependem exclusivamente de mérito do funcionário. A carreira em Y é uma alternativa de crescimento de pessoas dentro da organização. Ou seja, em determinado estágio da tua carreira, você toma a opção ou virar líder ou seguir, tendo o mesmo reconhecimento na carreira técnica. Ambas têm a sua valorização muito relevante na companhia. Como ainda é recente, apenas 2% dos funcionários fazem parte do programa, mas com a falta de mão de obra técnica no mercado, investir nesse tipo de profissional tem sido essencial para o desenvolvimento dos projetos da indústria. É mais importante para a gente ter a felicidade daquele integrante com a opção certa de carreira, do conhecimento dele, e a gente apoiar nesse momento esse elo de ligação entre o que ele gostaria de ser e ele poder aplicar o conhecimento dele na organização. Bom, para falar sobre as vantagens e desvantagens da carreira em Y, a gente vai explicar aqui esse caminho para a gente. É a nossa convidada de hoje, a vice-presidente da DMRH, Companhia de Talentos. Tudo bem, Maíra? Tudo jóia. Prazer aí, obrigada por ter vindo, Maíra Abimorad. Maíra, eu ouço muito os empresários dizerem que, apesar da taxa de desemprego estar baixa, eles estão sofrendo muito com a falta de qualificação da mão de obra. Tem muito empresário gastando dinheiro, né, fazendo treinamento para conseguir reter os bons talentos, porque não consegue encontrar gente qualificada no mercado. Essa questão aí de você valorizar os especialistas tem a ver com essa questão da baixa qualificação hoje no Brasil, ou é uma tendência mundial realmente? As duas coisas, Juliana. Sim, é um jeito de reter profissionais que são muito qualificados ou podem se tornar muito qualificados dentro de uma carreira especialista, dentro de uma carreira técnica, mas acredito que é sim uma tendência mundial. Em que sentido? À medida que as pessoas buscam cada vez mais felicidade no trabalho, elas querem fazer aquilo com algo que se identificam. Como o Marcelo disse na reportagem, fazer o que se gosta é muito importante. Então, nesse sentido, eu acho que é sim uma tendência mundial. Maíra, como é que a pessoa descobre? Porque às vezes ela acha que ela tem um perfil de líder e não tem, e vice-versa, né? Tem uma forma da pessoa perceber, tem um teste para a pessoa saber se ela tem um perfil de líder ou não? Tem uma série de testes no mercado, mas eu acredito que a melhor teste é a prática. Então, como é que uma pessoa pode descobrir se ela gosta ou não de ser gestora de pessoas sem ter tido na prática uma equipe? Cada vez mais empresas organizam projetos e as pessoas que não têm um cargo de chefia podem exercer um papel de chefe ou de líder dentro de um projeto e aí experimentar.
Eu gosto de dar feedback para as pessoas, eu gosto de ficar acompanhando o trabalho do outro, eu gosto de cobrar quem não entregou o que deveria, e ali é uma boa chance de experimentar esse papel sem tê-lo formalmente. Agora, Maíra, muita gente quer ser chefe, né? Com certeza, porque o salário do chefe é maior normalmente. Agora, para a pessoa poder continuar crescendo sem ser chefe e continuar se sentindo valorizada, ela tem que ter salários, benefícios e oportunidades similares. É possível isso? Perfeito. Esse é o maior desafio de implementar uma carreira em Y dentro das organizações, manter essa remuneração, benefícios e até mesmo status equiparado. Então, a dificuldade das empresas implementar é justamente essa. Por outro lado, só funciona de fato se o profissional entende que ao optar por uma carreira especialista, ele de fato tem as mesmas condições do que uma carreira gerencial. Maíra, a gente vai voltar já já a conversar sobre isso. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando com a Maíra, não sai daí. A gente está de volta com Conta Corrente, falando sobre as vantagens e desvantagens da chamada carreira em Y. Você sabe o que é isso? A Maíra preparou para a gente um gráfico para explicar direitinho, mostrando as diferenças de uma empresa que tem um plano de carreira em Y e tem um plano de carreira em linha. Olha só. No caso da carreira linear, há 3 possibilidades de movimentação: o crescimento vertical, estagnação ou demissão. Para quem evolui em empresas com este modelo, assume novas funções no trabalho e passa a exercer cargos gerenciais e de chefia. Ou seja, o estagiário passa a ser auxiliar e depois analista e assim por diante até chegar ao cargo de presidente da empresa. Nesse caso, há um risco de desenvolver líderes ruins. Nem sempre o fato de um profissional mostrar competência para uma atividade pode garantir que tenha qualidades necessárias para um cargo de gestão. Já no caso da carreira em Y, as empresas aceitam pessoas com perfil diferente e aproveitam melhor o potencial de cada profissional. Com esse modelo, o desenvolvimento da carreira caminha para 2 direções: a de formação de um especialista e de um generalista. Quanto mais avança na carreira, o especialista tem mais autonomia em sua pesquisa e em seus projetos. Já o generalista tem visão global do negócio, não apenas em um projeto. Esse modelo é uma boa alternativa para que os profissionais se desenvolvam em atividades que de fato gostem de fazer. Pois é, vamos lá voltar com a Maíra, porque tem muita coisa aí para esclarecer. Maíra, o empresário que está assistindo a gente está perguntando, afinal, na minha empresa é melhor ter a carreira em Y ou a carreira linear? Como é que o empresário sabe o que é melhor? Uma coisa importante para ele pensar primeiro é o quanto a função técnica é chave na organização dele. Então, por exemplo, empresas onde isso faz muita diferença, onde o conhecimento técnico tem que ser sempre aprimorado e desenvolvido. Por exemplo, todo tipo de indústria, empresas farmacêuticas, e especialmente que estão o tempo inteiro desenvolvendo pesquisa. Então, a pergunta que tem que ser feita é: pesquisa técnica é chave para o meu negócio? Se sim, faz sentido de cara desenvolver um modelo de carreira em Y. Se não, se o que faz mais diferença no seu tipo de negócio é a gestão de cliente, gestão de contas, gestão de projetos, aí sim faz sentido uma carreira mais generalista. Se o empresário está na dúvida se aquela pessoa tem um perfil ou não, ele pode perder o bom vendedor, por exemplo, botar ele para gerência e falar para ele: olha, não deu certo, volta para ser vendedor ou manda embora. Como é que ele lida com essa dúvida aí? Uma vez promovido para um cargo com salário mais alto, a própria CLT, a nossa lei, não permite que ele volte atrás, mesmo que o funcionário queira. Então aí tem uma limitação legal dele fazer esse movimento. Então o ideal é que ele promova de novo oportunidades para o profissional exercer esse papel sem formalmente tê-lo. Lógico que por um período curto de tempo, como uma experiência para ele entender se gosta e se dá bem nesse papel. Porque é muito verdade essa máxima. Um bom profissional não necessariamente faz um bom gestor. E por que, principalmente, Juliana? Porque fazer gestão de pessoas tem um elemento que é fundamental, que é gostar de gente, né? Que é gostar de desenvolver pessoas. E não todo especialista ou todo profissional, de fato, gosta. Pois é, o especialista ele tem muito mais dúvidas em entender como é que ele vai crescer numa empresa, né? Se ele fala para o chefe assim: olha, eu não estou afim dessa promoção, isso pega mal. Como é que ele chega para o chefe e fala isso? Então,
Faz sentido isso se a empresa tem uma carreira em Y organizada como o primeiro VT mostrou. Então, quando isso acontece... Mas será que isso é claro, Maíra, nas corporações? Normalmente sim, quando existe essa possibilidade, o que ele vai ver? Como é que ele vai saber se existe carreira em Y ou não? Existem técnicos que são muito bem remunerados, pessoas que estão fazendo pesquisa e continuam crescendo em remuneração, continuam crescendo na carreira. Então, às vezes isso não está em nenhum lugar escrito, mas ele consegue ver acontecendo na prática. Entendi, tem que sentir o feeling ali, sentir como é que funciona a empresa. Observar mesmo, um profissional que é técnico, ele consegue crescer, o salário dele aumenta, ele tem mais responsabilidade. Você sente, né? Perfeito, você observa isso na prática. Pois é, os telespectadores estão mandando perguntas aqui pra gente, né? Hora de tirar as suas dúvidas. A Maíra vai responder uma pergunta que chegou aqui na nossa central de atendimento ao telespectador. A pergunta tem a ver com a retenção de talentos que a gente falou no início, né? Que é o seguinte, quem mandou a pergunta foi a telespectadora Andréia Martins. Eu tenho um restaurante há 1 ano e meio, não consigo montar minha equipe de cozinha. Contrato uma pessoa desqualificada, treino, depois ele vai trabalhar com a empresa que lhe oferece um salário melhor. Isso aí já aconteceu 5 vezes. O que eu faço? É aquilo, viu, Maíra? As empresas estão com maior dificuldade que treinam e perdem para o concorrente, né? Então, tem alguns caminhos. Um é rever a remuneração, um plano de remuneração de pagamento para essa pessoa que vá acompanhando o treinamento dela. Então, conforme ela atingir um nível maior de treinamento, ela ganha um pouco melhor, para ela ficar com um salário mais competitivo, tá? Uma outra possibilidade, que aí é muito mais complexa de ser feita, é pensar, será que eu não consigo criar um plano, além de remuneração, de dar uma participação na sociedade para alguém que esteja na cozinha e é chave para o negócio acontecer? Então, tem alguns caminhos que ela tem que pensar. Mas o mais importante é assim, se o mercado está muito aquecido e ela não paga muito bem, ela vai eventualmente perder para a concorrência sempre. Então, como é que ela faz um jeito dela ir ao longo do tempo e remunerando melhor conforme essa pessoa for entregando mais resultados? Agora, a pessoa que é líder, normalmente ela pode querer ser um especialista e vice-versa. Isso acontece ou a pessoa tem um perfil já e é difícil haver essa mudança? Então, normalmente é muito comum, como a carreira gerencial, né, a generalista, ela é muito mais comum nas empresas, tem muita gente que começa por aí, ou seja, vira um gerente de pessoas, um supervisor, experimenta e fala, não é isso. E aí volta para uma carreira especialista. Isso é mais comum acontecer do que o contrário. Então, alguém que optou por uma carreira especialista e fala, ah, não, de repente eu decidi ser generalista e optar por uma carreira gerencial. Mas é possível sim, até porque como os cargos, ou seja, a remuneração é parecida, é possível trocar de um eixo para o outro. Obrigada, Maíra. Conta Corrente fica por aqui. Maíra, muito obrigada pela presença. Obrigada. A gente sempre conta com você aqui no Conta Corrente.